Olá! A legística é fundamental para que as leis sejam pensadas e executadas com qualidade. Essa, digamos, técnica deveria ser ensinada em todas as faculdades de direito e colocada em prática principalmente pelos profissionais da área e pelos legisladores. Mas será que isso já acontece aqui no Brasil? Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a doutora Nazaré Lins Barbosa, procuradora legislativa-chefe da Câmara Municipal de São Paulo, e com a doutora Fabiana Menezes, que é professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a ambas pela presença aqui. Obrigada, doutora Fabiana. Prazer tê-la conosco. Obrigada. Agradeço muito o convite na pessoa da doutora Nazaré e acho que nós teremos um momento muito interessante para o nosso debate. E a doutora Nazaré já está aqui comigo. Obrigada mais uma vez. Obrigada, e agradecendo a colaboração da professora Fabiana por estar aqui conosco. É uma honra estar aqui ao seu lado, Fabiana. Muito obrigada. Doutora Fabiana... Uma honra estar com vocês. Que bom. Doutora Fabiana, vamos começar falando sobre esse termo, legística, né? É ainda uma novidade ou a senhora acha que é familiar já no mundo jurídico? Ele é familiar para aquelas pessoas que lidam com a legislação, com a elaboração legislativa em algum nível de competência, em alguma, vamos dizer assim, etapa ou gestão, porque, em geral, é um termo que ainda está muito restrito. Mas há 15 anos atrás, se uma pessoa colocasse a palavra legística no Google, ela seria traduzida por logística, porque nem o Google conhecia legística. A verdade é essa. Mas é um termo que foi cunhado, né, veio da légistique, que é francesa, né, légistique, que vem lá, né, légistique, que vem do alemão, e, mais recentemente, o termo legisprudência, que aí já é uma abordagem um pouco diferente. Mas tudo em torno da ideia de se pensar uma teoria da legislação. Maravilha. Doutora Nazaré, como é que a legística ela pode ser reconhecida na prática, na sua opinião? Daria para nos dar alguns exemplos? Olha, por acaso eu tenho um exemplo de hoje, algo que aconteceu. Hoje se encerrava o nosso prazo para prestarmos informações aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, diante de uma ação de inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público do Estado em relação a uma lei que nós produzimos aqui. Segundo o Ministério Público, teria havido uma inserção de uma emenda que não tinha pertinência com o objeto daquela lei, que era de iniciativa do Poder Executivo, ou seja, o Poder Legislativo teria invadido uma seara do Poder Executivo ao inserir em um projeto de lei do Executivo uma matéria estranha, o que na nossa linguagem se chama de jabuti. Mas nós sabemos que não foi o caso, porque na verdade era um assunto conexo ao assunto daquela lei proposta pelo prefeito, não invadia a seara de iniciativa do prefeito e, portanto, era realmente objeto de debate, discussão e eventual aperfeiçoamento no âmbito do processo legislativo. Então, estamos defendendo a constitucionalidade da lei, mas essa é uma típica temática de legística, ou seja, como é que é a dinâmica do processo legislativo, como isso deve ser feito de uma maneira clara, coerente com o sistema como um todo. Portanto, é o nosso dia a dia aqui, enfrentar matérias afetas à legística. Doutora Fabiana, a senhora que é ligada à Universidade Federal de Minas, né? A senhora acha que os estudantes hoje de Direito já saem da faculdade com boas noções de legística ou ainda é um campo que a gente precisa trabalhar melhor? É um campo que precisa de ser melhor trabalhado, porque, curiosamente, as faculdades de Direito elas se ocupam muito mais da aplicação, quase que um adestramento para a interpretação da lei, mas não fazem o dever de casa no que diz respeito à reflexão sobre a própria legislação. A lei é uma das principais fontes do direito no nosso sistema, que é um sistema de civil law, um sistema de direito escrito. E, no entanto, nós somos educados, formados nas faculdades. Eu também vim de uma faculdade tradicional, porque eu também me formei na UFMG. E ali o grande foco é a aplicação, a hermenêutica após a edição e vigência dos atos.
A fase anterior, que é a fase objeto da legística, essa foi uma fase colonizada muito fortemente pela ciência política, não obstante a grande quantidade de atos normativos que cercam a produção do direito, ou seja, normas sobre outras normas, normas sobre a elaboração de outras normas, o que é um paradoxo e que necessita ser modificado urgentemente, tendo em vista todo esse material de governança legislativa e regulatória que vem sendo editado por vários organismos internacionais, notadamente a OCDE, há mais de 20 anos. Então, é uma situação esdrúxula e agora o governo federal, ele toma frente nesse processo, inicia uma modelagem de avaliação legislativa e essa modelagem, ela com certeza irá influenciar estados e municípios. Mas será que um modelo serve para todos? Eu acredito que não. Interessante esse seu ponto, doutora Fabiana. Nós vamos, inclusive, detalhar mais essa questão nas próprias universidades. Vou até aproveitar para perguntar à doutora Nazaré, porque a Câmara, não é, fez uma parceria com a Faculdade de Direito da USP, um projeto de análise de produção legislativa aqui na cidade de São Paulo, não é? Como é que é esse projeto, no que ele consiste e como é que está o andamento desse trabalho? Esse é um projeto muito interessante, firmado recentemente, poucos dias antes do início da quarentena, foi assinado um termo de cooperação entre a Câmara Municipal de São Paulo e a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo por meio da reitoria da USP. É um projeto que é orientado por conta do Departamento de Direito do Estado, da Faculdade de Direito da USP, e tem como objeto uma análise de toda a produção legislativa da cidade de São Paulo nos últimos 20 anos. Nós vamos analisar, por um lado, o sistema de qualidade da produção legislativa, ou seja, quais os órgãos e quais as diretrizes implicadas na, garantia de uma qualidade da produção legislativa na cidade, seja no Poder Executivo, seja no Poder Legislativo. E vamos analisar também, olhando para trás, ou seja, retrospectivamente, nos últimos 20 anos, o que é que foi produzido em termos de leis na cidade de São Paulo? Qual foi a eficácia dessas normas? Elas foram válidas? Elas foram regulamentadas? Elas foram eficazes? Como é que a gente poderia classificar as normas produzidas na cidade? Então, tudo isso vai ser objeto de um projeto que já está em andamento. Nós contamos com pessoas da Procuradoria, da Secretaria-Geral Parlamentar e do Centro de Tecnologia da Casa para tocar, digamos assim, esse projeto com a nossa equipe de assuntos legislativos da Procuradoria e vai muito ao encontro do que a professora Fabiana sempre valorizou e prestigiou lá a partir da Universidade Federal de Minas Gerais, que é um estudo aprofundado da própria dinâmica da produção legislativa e, consequente, a avaliação da organização dessas normas, da possibilidade de simplificação dessas normas, dentro de um panorama tão complexo que nós temos no Brasil, de leis sendo produzidas na União, nos estados e no município, e, de alguma maneira, de uma forma, às vezes, um pouco prolixa, um pouco redundante e, às vezes, confusa. Tá certo. Doutora Fabiana, explica para a gente um pouco melhor como é que é a legística na Universidade Federal de Minas Gerais. Já é uma disciplina, ela Sim. já é abordada desde o início da universidade, do curso de Direito, desde o primeiro ano, porque ainda existe filosofia, eu imagino, né, nas faculdades Sim. de Direito, né? Como é que é com relação à legística? Aqui na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, a disciplina foi criada com o nome de Legística. O conteúdo dela é variável. Muitas vezes nós frisamos, né, o aspecto da legística formal ou a comunicação dos atos, e isso é bastante conectado, né, com o movimento chamado Plain Language, que é a linguagem simples, que, aliás, vocês têm uma boa prática aí na cidade de São Paulo, e também com a avaliação legislativa. Essa é uma disciplina que ela é aberta aos estudantes, e são estudantes de vários períodos. Eventualmente, ela é aberta a estudantes de outros cursos, e são desenvolvidos ali nessa disciplina uma série de conteúdos
de cunho teórico, mas também de cunho prático, porque nós temos uma associação, um projeto de extensão, uma ação de extensão que envolve a Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E essa parceria ela é fundamental porque vários insumos de problemas nos são repassados e há atividades presenciais dos estudantes dentro da Assembleia de Minas. No caso específico da Câmara Municipal, isso também aconteceu de uma forma mais contínua, durante cerca de 8 anos, e depois ela foi se tornando um pouco mais esporádica, porque com a Escola do Legislativo da Assembleia de Minas, houve uma interação muito profícua, que resultou não só nessas atividades de ensino, como atividades com eventos em conjunto, publicações em conjunto, que passaram a envolver também a pós-graduação. Porque aqui nós temos um programa de pós que trabalha exclusivamente com a disciplina de processo nas suas várias acepções e há uma área de estudo específica para a produção normativa. Então, nós temos vamos dizer assim, uma dinâmica que envolve a graduação, envolve a pós, envolve consultores legislativos, envolve colegas de outras disciplinas. E agora, recentemente, nós criamos um laboratório social que é voltado para a reflexão da legislação com políticas públicas. Então, portanto, existe esse histórico de cerca de 15 anos que acabou por propiciar uma série de projetos também de cunho científico aplicado, para ser mais exata. Os mais recentes envolvem legislação em ciência e tecnologia e, mais recente ainda, legislação agroalimentar, e esses projetos eles envolvem políticas do Estado de Minas Gerais. Muito interessante, doutora Fabiana. Obrigada pelas informações. A gente vai fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos com esse assunto que é bastante interessante, que trata da legística. Até já.